Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vozes do Futuro, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Ficamos muito felizes por você estar aqui assistindo mais um episódio. Hoje estamos aqui conversando com ele, Arthur Feitosa, o primeiro vice-presidente do Movimento Empreender. Piauí. Em Piauí, o MOVE, justo? E também ele é diretor de expansão do Centro das Indústrias do Piauí. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Trabulo. Espero poder contribuir aqui com a Fundação Francisco Dornelles e com o podcast Vozes do Futuro. Muito obrigado, nós ficamos muito agradecidos por sua participação. Vai ser uma conversa rápida. Hoje nós vamos conversar aqui sobre diversos pontos, como a história do Piauí, a história de Teresina, sobre turismo, sobre agropecuária, sobre tudo aqui do nosso Piauí, né? Sobre nosso estado e todas essas questões que são grandes potências para nós, que infelizmente às vezes nós não usamos, infelizmente não damos valor. Então vamos conversar sobre tudo isso hoje. Perfeito. Vamos conversar um pouco sobre a história desse nosso lindo estado que é o Piauí. Pois é, Piauí já foi Vou começar aqui pela criação de gado. O Piauí teve já o maior rebanho bovino do Brasil. E não foi durante um ano ou dois, não foi durante décadas, na época da colonização. Piauí nasceu do interior para o estado, para o litoral. E é por isso que nós temos um litoral muito pequeno. Esse litoral, inclusive, o litoral era um pouco maior, porque era toda a área da amarração, entrava uma parte do Ceará, mas o Ceará conseguiu, de alguma forma, ficar com a outra parte do nosso litoral. E mesmo assim foi trocando por uma cidade muito promissora que o Piauí tinha, que era Crateús, que fazia parte da história do Piauí, fazia parte do território do Piauí. Por conta dessa divisão, ainda existe uma pendência entre Ceará e Piauí, sobre a divisão territorial e sobre os limites da fronteira entre os dois. Né? Esse litígio está sendo disputado lá, está ainda no Supremo Tribunal Federal, na mão da ministra Carmen Lúcia. Já tem um diagnóstico de que o Piauí tem razão na reivindicação. E se for dado ganho de causa definitivo para o Piauí, o Ceará vai perder boa parte do território, mas no cômputo geral do território cearense seria uma pequena parte. E essa pequena parte que viria para o Piauí, ela é importante porque ela está bem em cima da divisa da Serra da Ibiapaba, que pode favorecer economicamente para o Piauí. Pode fazer com que a gente aproveite lá as oportunidades do turismo, que aliás o turismo, Trabulo, é uma área que o Piauí hoje aproveita muito pouco, né? E que podia ser melhor aproveitada. Exatamente. E curioso nós pararmos para pensar que por isso que o Piauí tem um território extenso quando falamos de sul a norte, por causa que ele foi pelos vaqueiros que foram tomando o gado a partir ali do Parnaíba, foram subindo, certo? Os fazendeiros baianos, os grandes fazendeiros, a Casa de Torres no interior da Bahia, tinham grandes rebanhos para abastecer toda a Europa e a Ásia na época da colonização. E eles estavam se vendo sem pastos. E aqui era um território que tinha só as tribos, dos pimenteiras, dos gilboés, dos vários índios que nós tínhamos, que hoje não resta mais nenhum. Não. Só os disfarçados em índio, né? Mas que não existem mais, né? Então eles vieram para cá e começaram lá para o Parnaguá. Montaram lá uma sede da Fazenda Torres em Parnaguá, e o Piauí iniciou lá pelo extremo sul do Piauí. De lá eles vieram para o litoral, região de Oeiras e tal, até chegar em Santa Filomena. Gilboés era ali, fica perto de Santa Filomena, era uma parada, porque tinha uma tribo de índios chamados dos Gilboés. Lá eles pernoitavam com os rebanhos de gado e levavam para Santa Filomena. Sim, isso que era no extremo sul aqui do nosso estado. Do extremo sul. E do extremo sul, lá de Santa Filomena, tinha um porto em Santa Filomena para descer com esse gado em balsas até o porto de amarração, em Luiz Correia, para levar esse gado para o exterior, para vender. O gado e uma série de outros produtos que o Piauí produzia para poder vender para a Europa, né? E eles vinham para cá para poder botar o gado no pasto. Eles traziam porque nós tínhamos muito pasto. O extremo sul tem muito pasto que eles chamam, inclusive, de ravenas. Lá na região de Gilboé, de Barreiras, de Corrente, de São Gonçalo do Gurgueia, de Monte Alegre. Aquela região toda ali era uma região de muito pasto. Cristalândia, Sebastião Barros.
é uma região de muito pasto. As grandes fazendas do Piauí estão todas para lá. Curimatá. Curimatá, desde Guadalupe até o extremo sul. Sim. Tá certo? Então, por isso que o Piauí é tão extenso, é comprido desse jeito. Se falou, inclusive, já de dividir 2 estados, deixar o estado pecuário do Gurgueia e o estado da indústria, do comércio, do serviço aqui para o Piauí. Sim, já foi muito falar disso, mas nosso Piauí... Essa ideia não vingou. Essa ideia não vigou, até porque nosso Piauí não ia aguentar. Se eles juntos já não se aguentam, imagina dividido. Mas que seria uma boa ideia, porque para dividir para crescer, para aumentar, né? Dividir para multiplicar. Sim. Né? Porque hoje o extremo sul do Piauí hoje é o grande produtor de cereais, de grãos e tudo com as fazendas. O Cerrado Piauiense, que antes só servia para fazer carvão, hoje é aproveitado, e a produção do Cerrado é um negócio, especialmente no Mato Piba, a região do Piauí, que faz parte do Mato Piba, é a que melhor dá produção de grãos. Sim. A média lá é de 65 sacas por hectare. É porque é uma região completamente diferente do norte, né? Não tem nada a ver. Mas eu digo já, mesmo comparativamente à região do Cerrado da Bahia, do Maranhão e do Tocantins, que a média dele é de 55 sacas. E a do Piauí tem uma terra melhor. E tem mais. Tem mais. Aproveita 60, 65 sacas de soja. Produção essa que é escoada lá para São Luís, lá para outro lugar, porque aqui no Piauí mesmo não tem escoamento para o litoral, infelizmente. A produção toda, para o Maranhão não vai. É pior ainda, é que ela vai para Pernambuco, ou vai para o Paraná. Sim. Porque nós não temos nem trilhos, nem trens, tudo é feito via rodovia. Tem para exportar, especialmente para a China, que compra grande parte da nossa produção de soja. E nem hidroviário. E nem hidroviário, porque nós não fizemos a nossa comporta lá na barragem de Boa Esperança. Sim. Depois que foi inaugurada a barragem de Boa Esperança, toda a estrutura está lá. Está faltando muito pouco para fazer. É um negócio incrível no Piauí. As obras daqui demoram séculos, às vezes, para ser concluídas. A barragem foi inaugurada no início da década de 60, se eu não me engano, no governo do ex-senador Chaga Rodrigues, mas até hoje as comportas não foram concluídas. Por conta disso, nós não temos mais a navegação do Rio Parnaíba e, ao contrário, até a barragem de Boa Esperança, o rio é um espetáculo, cheio e tudo e tal, sempre caudaloso, mas de lá para cá o que nós temos é a degradação do Rio Parnaíba. Agora só com muito dinheiro para poder reconstruir essa via navegável de grande importância para o desenvolvimento econômico do Estado, que foi deixado de lado. Exatamente. Falamos um pouco aqui sobre a história do Piauí, agora vamos falar um pouco também sobre a história das capitais do Piauí, que tal? Vamos falar um pouco sobre, por exemplo, nossa Teresina, vamos falar um pouco sobre Oeiras, vamos falar um pouco sobre essa história das capitais do Piauí. Pois é, então, Oeiras, tem até uma história engraçada que Oeiras deixou de ser capital do Piauí porque o conselheiro Saraiva, passeando pelo interior do Piauí, pelo interior do estado na época, quando ele chegou aqui no cruzamento do encontro dos dois rios, Parnaíba e Puti, lá tinha uma vila, que é a Vila do Puti, que ainda hoje existe, hoje é um bairro de Teresina, chamado Puti Velho, e ele se encantou com uma moça do local. Ninguém sabe se é uma lenda ou se isso é verdade, mas o certo é que ele resolveu transferir a capital de Oeiras para cá, porque estava bem posicionado estrategicamente dentro do estado, e ele aproveitou para namorar. A paixão. Aproveitou a paixão. Mas aí Oeiras deixou de ser capital, a região de Oeiras é uma região muito bonita também, a cidade é preservada, a cidade tem um casario colonial muito bonito, é muito visitada, tem bons restaurantes. Aliás, essa é uma face que encanta o Piauí. A gastronomia do Piauí ela é diferenciada no Nordeste e no Brasil. Sim. Pelo menos isso aqui no Piauí nós temos com muito valor. A gastronomia nossa ela é de uma qualidade excepcional. E quem vê o nosso programa de fora aqui, que venham conhecer aqui a nossa gastronomia. Exatamente, é muito bom, é uma comida sempre muito caseira, é uma comida muito boa, é da mão de vaca, aquela paneladazinha. Mas nós temos também a comida boa, a comida de altíssimo padrão também. E temos a gastronomia regional, que essa é excepcional. Sim, exatamente. Eu me lembro que nós tínhamos um senador aqui, muito atuante, foi deputado federal há muito tempo do Piauí, o ex-senador Heráclito Forte,
que ele, quando vinha no final de semana para Teresina, fazer os contatos políticos com o eleitor, com o chefe político, com o presidente de associações, com lideranças, para escutar essas lideranças e para trazer benefícios para essas comunidades, quando ele voltava para Brasília, ele levava invariavelmente a nossa paçoca e o nosso capote. Não podia deixar de faltar. E ele já estava levando, agora ele estava transportando, porque ele levava para consumo próprio, mas os outros senadores lá de Brasília... Todo mundo queria. Todo mundo queria, então ele levava para dar para alguns amigos. Canta, e nossa cajuína também, né? Encanta todo pois mundo. Pois é, engraçado é que a história da cajuína, Trabolo. A cajuína é uma bebida típica do Piauí. Ela foi criada no Piauí. O cearense hoje tomou de conta da cajuína, então eles têm uma produção muito grande. O Piauí está evoluindo novamente na produção de cajuína. Mas a cajuína é a nossa bebida típica, é a nossa identidade cultural, é a cajuína. E ninguém faz cajuína melhor do que o Piauí. De maneira alguma. Se você pegar uma cajuína feita no outro estado e comparar, você vai ver que a nossa é muito mais saborosa. Até porque você comparar uma coisa feita aqui e tudo, uma industrializada, que é refrigerante. É um refrigerante. Vou chamar de refrigerante, né? Não vou dizer aqui o nome, mas não chama nem de cajuína, ele chama pelo nome do refrigerante. A nossa cajuína, ela é típica, é feita aqui mesmo e ela é primeiríssima qualidade. Exatamente. E, Arthur, vamos falar um pouco mais sobre essas oportunidades que o Piauí tem. Você acha, meu Deus, a nossa Serra da Capivara, que tem um aeroporto internacional que está às traças, às aranhas. Pois é, olha. O negócio, hoje nós temos em Teresina um aeroporto que melhorou um pouco, ainda não melhorou. Ainda não é o ideal. Tem um ônibusinho agora, tem um Finger, tem essas coisas. Tá... Mas melhorou um pouco, ainda não é o ideal para uma capital que nós temos aqui 900 mil habitantes, mais a região da metropolitana tem 1,5 milhão mais ou menos, incluindo algumas cidades do interior do Maranhão que estão ligadas à região metropolitana de Teresina. Então nós merecíamos um aeroporto melhor. Mas até recentemente o aeroporto de São Raimundo Nonato, a planta foi desenhada por um amigo meu, um colega meu, Raimundo Dias, excelente e tal, inclusive o desenho de uma capivara mesmo. Lindo o aeroporto, Tem a cabecinha. A pista é melhor do que a pista do aeroporto de Teresina. O aeroporto de Parnaíba é um aeroporto internacional, que não recebe um voo internacional e nem agora que me parece que vai ter agora um voo regional para lá. Sim. Mas não vem para Teresina, é do Ceará para trazer turista para a região do nosso litoral. Eu não consigo entender como é que você não, com tantas oportunidades perdidas, com 3 aeroportos grandes, muitos aeroportos pequenos, aeródromos pequenos que recebem jatos e aviões menores, e a gente perde todas essas oportunidades. No Piauí, ele está ficando notabilizado por começar muita coisa, mas não concluir, não avançar. Entendeu? Você faz um aeroporto como aquele de São Raimundo Nonato, com a Serra da Capivara, o parque é espetacular, nós temos 2 museus lá, que é um fenômeno. Eu acho que no Brasil, o museu... Não tem uma riqueza como a não gente tem como a nossa. O Museu do Amanhã, lá na Serra da Capivara, criado pela grande Niele Guidon, eu acho que não tem nem parecido no Brasil. Tanta riqueza de detalhe e tal, com tanta mostra do que nós já fomos e tudo. E a gente perde um negócio. Aquilo era para ter um investimento, Trabolo, maciço em turismo. Fazer como o cearense faz tão bem. Se o cearense acha um buraco na pedra e faz o maior turismo lá do Ceará, imagine se eles tivessem o que a gente tem, Eu fico impressionado. O cearense consegue vender essa pedra lá em Jericoacoara com um buraco no meio, traz francês para cá, holandês, belga, alemão, italiano, espanhol, para vir gastar dinheiro aqui para ver essa pedra furada, uma pedrinha velha aqui. E nós temos aqui a Serra da Capivara, a Serra das Confusões, o Quênio do Rio Puti, o nosso litoral, 7 cidades, Pedro II. Nós, lá no extremo sul, as cachoeiras do Piauí. Uma pedra que só tem na Austrália e aqui. Opala, nossa. Pelo amor de Deus, isso é. Olha, o Quênio do Viana lá em São Raimundo Nonato é um espetáculo, é uma coisa linda e tal. E nós não aproveitamos isso e tal. A identidade das cidades. A cidade nossa do Piauí prefere viver da subsistência dos programas sociais, dos repasses, das aposentadorias do INSS e dos repasses constitucionais. Tanto é que teve um estudo que o Piauí é o estado com o maior número de municípios que não se
que não se sustentam. Sustentam. Né? Exatamente por isso. E nós temos oportunidades. O Piauí tem esse município, a grande maioria tem alguma coisa para poder oferecer para o seu povo, para o povo deixar a dependência desses repasses. Sabe? Isso dá autoestima, isso melhora a qualidade de vida econômica e social de qualquer sociedade, que é isso que o Piauí precisa. Até porque o melhor programa social chama-se carteira assinada. Exatamente. Ou então empreender, que é uma área que eu gosto muito empreender, disso, exatamente. E o Piauí, meu Deus do céu, a gente tem um ouro na mão, tem as pepitas, mas não tá lá, tudo empoeirado, ninguém valoriza. Não valoriza, isso é muito triste, né? Bom, se você entregar na mão do cearense aí, ele transforma qualquer coisa, transforma pó em ouro. E no Piauí tem o ouro e transforma em pó. Sabe? Olha, eu vou te contar aqui uma história rapidinho de um município que eu já falei aqui, até no nome desse município, fica no extremo sul do Piauí, Gilboés. Sim. Gilboés é conhecido como o celeiro dos diamantes do Brasil. As melhores minas de diamante do Brasil estão em Gilboés. Foi explorado isso por muito tempo, mas explorado de forma artesanal. Nunca ninguém se interessou em explorar isso de forma profissional, industrial. Em Gilboés, na década de 60, os aviões da Varig e da VASP, os Boeings da Varig e da VASP, pousavam em Gilboés. Impressionante, né? Para você ter ideia, em um aeródromo de terra, trazendo gente, levando gente, era uma serra pelada aqui do nosso modo, entendeu? Os aviões não vinham para Teresina, eles iam só até Gilboés. E hoje Gilboés passa uma crise hídrica, um abandono. Desertificação. Eu soube que até fecharam o ponto que era da Gespisa, e quando foi passar para Águas do Piauí, fecharam, e quem tem de Gilboés que tem qualquer problema tem que ir a Correntes, que é uns 75 quilômetros dali, para resolver qualquer pepino. Eu tive recentemente, por acaso, com alguns prefeitos conversando, dada a minha atividade lá do Centro de Expansão, diretor de expansão lá do Centro das Indústrias, conversando, nós queremos levar o Centro das Indústrias para o interior do Piauí. Que ela começou em Teresina, como a Associação Industrial de Teresina, foi a Associação Industrial do Piauí, hoje é o Centro das Indústrias do Piauí. E nós queremos tirar de Teresina e levar para o Piauí inteiro. E eu conversando com alguns prefeitos lá do interior, do extremo sul do Piauí, entre eles o prefeito de Gilboés, e ele me disse que está sendo obrigado a repor, a trazer uma história que para a gente já devia estar no passado, que é a indústria do carro-pipa, para abastecer a cidade, para dar abastecimento de água para a população lá de Gilboés. E do mesmo jeito o prefeito de Barreiras e o prefeito de São Gonçalo do Gurgueia. A água do Piauí não existe para aquela região. Aliás, outra coisa importante é que o pessoal do extremo sul do Piauí não conhece a capital. Muitos deles não sabem nem o nome da capital. Porque é mais perto para eles irem para outras cidades na fronteira do que ir para Teresina. Eles vão para Brasília, para Goiânia, tal, a grande concentração dos piauienses do extremo sul. E é por isso que o extremo sul é vazio de população. Uhum. Nós perdemos. Aliás, o principal produto de exportação do Piauí hoje são os nossos jovens. Brasília tem uma comunidade de piauienses de mais ou menos 400 mil piauienses. São Paulo, a grande metrópole brasileira, foi construída basicamente por mão de piauienses, maranhenses, cearenses, baianos e maranhenses. Então nós perdemos população porque nós não criamos oportunidades aqui. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E para eles é até mais próximo, né? Porque nós fazemos fronteira aqui muito perto assim, vou dizer, né? Fazemos uma pequena fronteira aqui com Tocantins, não é? Bem pequenininha, não sei nem quantos quilômetros são. É muito pequeno, é equivalente ao tamanho do nosso litoral. Isso, exatamente, muito pequeno, e que é muito mais perto deles vão para Brasília, vão para do que irem para Teresina. Não, mas vão mesmo pelo extremo sul ali, depois que eles saem de Corrente, eles vão até Cristalândia, já entra lá na Bahia, passa por Barreiras na Bahia, pro Luiz Eduardo Magalhães e tal, vão até Formosa, até Brasília. Então, lá, Brasília, as cidades chamada cidade satélite do Distrito Federal, ela é coalhada de piauienses, que não voltam para cá nunca mais. Sim, eu conheço lá tem um restaurante chamado Embaixada do Piauí, que é justamente de um cidadão lá de Água Branca, Água Branca aqui próximo. No meio norte do Brasil. Isso, que foi para Brasília criança e falou, daqui eu não volto mais. Uma vez eu estava por fazer um curso em Goiânia,
me convidaram, vamos comer uma rabada. Eu disse, rapaz, esse negócio de rabada é uma comida muito pesada e tudo e tal. Não, vamos lá no Piauí. Eu disse, como é, rapaz? Eu sou do Piauí. Disse, vamos do Piauí. E nós fomos lá conhecer esse rabada. Chegamos lá, um restaurante gigante em Goiânia. E lotado, tivemos que esperar fora. Aí eu me interessei de conhecer a pessoa. Por que te chamam de Piauí? Então eu sou piauiense. E eu vim para cá por falta de oportunidade. Da onde é que você é? Eu sou de Piripiri. Ele montou esse restaurante lá e ele só vende rabada cozida, rabada de boi. Fica fila esperando pelo lado de fora e o cara todo santo dia está lá. Ele se reinventou e enriqueceu vendendo rabada. Impressionante. Lá em Brasília. Em São Paulo também, por onde você vai, você encontra gente de Pedro II também, você encontra muita gente lá. Em São Paulo também tem uma boa comunidade piauiense. Nos bares da Orla Carioca, aí na região da Boêmia de São Paulo, se você quiser saber quem é que são, da onde é que sai a maioria dos garçons, sai perguntando, você vai ver. A grande maioria é de piauiense e cearense. Exatamente. Muito interessante a gente parar para pensar o que a gente exporta tanta mão de obra, exporta tantas cabeças, exporta tanta gente por falta de oportunidade. Esse Piauí tem tudo para decolar, não é, Arthur? Eu sou um entusiasta do Piauí, eu só tenho uma tristeza de que a gente está perdendo muita oportunidade. Sim. Me lembro, Trabulo, que meu pai já é falecido há 40 anos. E eu já estou aqui, já passei dos 60. Quando eu era menino, eu tinha vontade de ir embora também. Eu tinha uma tia que era visconde do Brasil em Atlanta, trabalhava no Itamaraty, era da chancelaria brasileira, e morou a vida inteira lá depois da Segunda Guerra Mundial. Ela foi embora, casou com um americano, e vivia me chamando para ir para morar nos Estados Unidos. Eu até passei uma temporada boa lá, né? E voltei porque meu pai adoeceu e tudo, depois nunca mais voltei. Mas meu pai dizia assim, não, tenha calma, o Piauí é muito promissor. O Piauí, quando decolar, ninguém aguenta mais, vai um jato. E eu estou até hoje esperando esse Piauí decolar. Eu já estou passando essa história aqui, tentando segurar para os meus filhos e para os meus netos que estão chegando. Mas eu tenho esperança que um dia isso mude. Por isso que nós estamos aqui hoje no Voz do Futuro, Ideias que Libertam, que nós passamos essas ideias, passamos essas esperanças para a nova geração, para essas pessoas que estão vindo, saberem escolher seus representantes de forma certa, saberem o potencial do Piauí, saberem a importância do empreendedorismo, a importância da carteira assinada, porque hoje o Piauí é o estado com mais bolsas, mais isso do que carteiras assinadas. Ou aqui o Piauí, o trabalho informal domina. Domina. Eu quero inclusive aproveitar a oportunidade, faz parte da minha atividade como liderança empresarial, lá no Centro das Indústrias e no MOVE, do Movimento Empreender Piauí, é que a gente estimula as pessoas a se descobrirem como empreendedores. E não é fácil. Olha, eu tenho um conselho para dar, especialmente para a juventude. Empreendam em qualquer atividade que você vence. Aquele que se dedica a empreender, ele às vezes enverga, baixa a cabeça, mas levanta de novo, mas ele nunca quebra e ele vai sempre sobreviver. O Estado não pode sustentar todos. As asas do Estado não são tão largas que possam abrigar a todos. E aqueles que se dedicam ao concurso público, olhem para o outro lado, vejam a possibilidade de empreender com seriedade, esquecer um pouco o Estado e fazer a riqueza através da iniciativa privada, empreendendo em qualquer setor, porque o Piauí é cheio de oportunidades. Em todo município do Piauí tem grandes oportunidades de empreender. O que está faltando é despertar essa vontade do piauiense em se descobrir como um talento empreendedor. Então pensem nisso. Muito bem, o papo está muito bom. Vou abrir agora as considerações finais depois dessas palavras até de apoio, vou lhe dizer assim, de apoio, de esperança, palavras aí muito bonitas. Vou abrir aqui as considerações finais para o Arthur Feitosa, para finalizarmos aqui o nosso papo do Ideias que Libertam, Vozes do Futuro, uma realização Fundação Francisco Dornelles. Por favor. Eu espero só, Trabulo, ter contribuído de alguma forma com a Fundação e com o podcast Vozes do Futuro. O próprio nome do podcast já diz tudo, né? O futuro é que a gente tem que olhar. O que passou já era, então vamos para frente, eu estou sempre à disposição
e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e seja sempre bem-vindo quando quiser vir aqui conversar com a gente. E muito obrigado. Até a próxima, meu amigo. Um grande abraço. Grande abraço.